Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus para todos sempre. Amém? Hoje tenho aqui uma palavra maravilhosa, como todas as outras, né? Graças ao Senhor, sempre compreendendo o lado espiritual da letra, que nos edifica, que nos fortalece, que revigora a nossa fé e confiança no aguardo do nosso Mestre. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou fazer uma oração para dar início, tá? Hoje tá o título aí, Onde está o seu coração? Pai amado de poder e glória, soberano, glorioso, santo é o Senhor, e o Senhor vive para sempre. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de continuar sendo ministrada, compreendendo a Tua palavra de modo espiritual. E que essa palavra seja lançada nos corações e que esses corações voltem para Ti, Senhor. Estejam fortalecidos e confiantes no Teu eterno poder e no Teu braço forte. Que pelo amor, Senhor, que o Senhor tem pela humanidade, enviando o Teu Filho para nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Em nome de Yeshua, do Teu Filho amado, meu Senhor e Salvador, Pai. Ele torne possível a ministração e que as pessoas sejam edificadas para o louvor da glória do Senhor, meu Pai. É como eu oro, te dando graças desde já, em nome de Yeshua. Amém. Vou ler algumas mensagens, porque a exposição da palavra do Senhor ela é importante e aqui sempre é exposta, tá? Então eu vou dar início lendo aqui Jeremias, capítulo 4, versos 1 e 2 diz: Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se você afastar para longe de mim, de minha vista, os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo nome do Senhor com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nelas se gloriarão. E essa mensagem eu até coloquei no vídeo, acredito que não o anterior, mas o antes do anterior, coloquei essa questão da adoração, da glorificação ao Senhor. Tem pessoas que até não reconhecem Yeshua como filho, mas como profeta, porém prosperaram porque glorificam ao Criador. Claro que eu estou me referindo a pessoas que de fato são zelosas, cuidadosas, são pessoas aqui que glorificam o Criador com fidelidade, são pessoas justas e retas e glorifica Ele em todos os meios, né? Porque a própria palavra vai dizer em relação a Yeshua: se me negarem diante dos homens, eu os negarei diante dos santos anjos do Senhor. Não é diferente, né? A negação ao Criador. Quando as pessoas negam o Criador por orgulho, por ser o Deus deles, o seu próprio braço, então essas pessoas já têm, né, seu destino aí decretado. Existem aqueles que ainda não tiveram a percepção do sentido da vida, né? Espiritual, do sentido do todo da vida humana, que não está aí nas questões literais, está naquilo que não se compra, né? Na vida, na locomoção, somos corpo, alma e espírito, carregamos um espírito e uma alma em nós, por isso é possível aí a locomoção, né? Então, as
pessoas não tiveram ainda a percepção, estão muito desapercebidas, estão sobre muitos conceitos e que leva à negação do seu Criador. O foco aqui é o coração, né? O coração precisa estar voltado para o nosso Criador. E aí, por isso, essa mensagem aqui, aí alguém pode colocar, mas essa mensagem foi dirigida ao povo de Israel lá atrás. A mensagem é atemporal. A mensagem ela traz para todos aqueles que se consideram Israel. O próprio Evangelho já vai dizer, por isso que é importante ligar o livro dos profetas, o livro do patriarca Moisés, desde Gênesis ao Evangelho, para compreender que a palavra do Criador é uma só. Então a mensagem ela é dirigida a todos que creem, a todos que têm o coração voltado para o Criador. E se não tiverem desapercebidos, podem entender que o coração precisa estar voltado ao seu Criador, para que tudo lhe vá bem. Amém? Principalmente no conceito espiritual. Que é o que nos move, né, gente? O que nos move é uma mente sadia, é uma mente fiel, uma mente voltada para o amor, para a paz, para a bondade, tudo que o nosso Senhor e Salvador nos instruiu a ser e agir. Então, estaremos bem mentalmente, estaremos bem nos sentimentos, estaremos bem, né? E aqui me leva, é bem interessante, porque a palavra do Criador, ela vai ter essa linguagem assim, eu vejo uma linguagem muito amorosa, de um pai que é zeloso, que é atento, que é preocupado com a sua criação. E nada melhor do que trazer, foi o que Yeshua fez bastante, trazer comparações ali para que o povo pudesse associar uma coisa a outra e ter uma facilidade na compreensão. Uma criança, quando está aprendendo aí a questão da direção sobre o bem, o mal, o certo, o errado, essa criança, ela vai se machucar, ela vai cair, muitas das vezes, porque ela vai ouvir a instrução ali dos seus cuidadores, não faça isso que você vai se machucar. Mas a criança, ela não se contém e ela paga para ver e acaba se machucando. E o que acontece? A criança corre para o seu cuidador, muitas vezes chorando, muitas vezes só falando que está doendo, porque ela sabe que esse cuidador vai prover o cuidado e ela vai se sentir melhor. Basicamente, né, a comparação é para entender o Pai Celestial em nós, na sua criação. É o que Ele quer. Quando Ele coloca aqui, se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. O Senhor quer que voltemos para Ele, nos atentamos, né, à sua palavra para sermos corrigidos, porque a palavra ela nos corrige, caso são inúmeros comportamentos, e esses comportamentos têm nome, pecado. Então, são inúmeros pecados que distancia do Criador, porque Ele é santo, e aí Ele vai falar que Ele ama o pecador, mas não ama o pecado. Ele está com o braço estendido para aquele que se arrepende. Como a mulher que, segundo o relato, foi pega em adultério, seria apedrejada porque era o costume da época, era a punição dada ao adultério às mulheres. Então, aquela mulher vai à salvação, aquela mulher vai aos pés do socorro. Claro que ela não foi por ela mesma, ela foi impulsionada, porque ali eles queriam questionar
E essa mensagem, gente, ela é muito extraordinária. E como ela se encaixa bem aqui a Jeremias 4. Então o mestre, ele a perdoa, porque ele pergunta a ela, onde está, né, teus acusadores? E nenhum te apedrejou, e nem ele, né? Ou seja, ela entende que diante dela está a misericórdia, está a compaixão, está o dono da vida que está dando a ela o direito, né? O direito, não vou dizer direito, mas a oportunidade, está dando a oportunidade dela seguir um caminho novo com ele na direção. E ela não perdeu a oportunidade, ela assim foi, né? Ela seguiu e dedicou a vida a seguir o mestre. É exatamente isso que o Senhor quer. Quando o Senhor clama que volte para mim, diz o Senhor. É o que o Senhor quer. É uma atitude, é uma ação. Peraí. E aqui, para complementar, em Jeremias 29, Jeremias 29, versos 13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E aqui em Jeremias, né, vai falar a respeito, porque foi enviada uma carta aos exilados. E esses exilados, eles estavam ali porque era uma profecia se cumprindo, né? Desobedecer, é só ler lá Deuteronômio, já havia sido profetizado Deuteronômio, Deuteronômio não, gente, Deuteronômio 28 e Levítico 24, e vocês vão se deparar com as consequências da obediência e da desobediência. Então o povo, nesse período aqui, né, cujo profeta Jeremias é um porta-voz ali de Deus, então o Senhor fala para o povo, que o Senhor não desistiu do povo, o povo é que desistia de andar sobre a direção do Senhor, mas o Senhor sempre colocou uma porta para dar direção a esse povo. Por quê? Por que quer se entender a misericórdia do Senhor? Por conta da quantidade de vida humana e que não tem nenhum ser que seja imortal fisicamente. A nossa imortalidade está na nossa justificação em Cristo. Aí confiamos, por isso que é importante que o coração e a mente estejam voltados para a vida espiritual, que existe promessa de salvação e eternidade. Para esses que voltam para o Senhor, que veem Ele como Pai, perdoador de pecados, aqueles que não têm prazer em permanecer, e aí já vai entrar o livro de Romanos, né? De Hebreus, que vai falar que não devemos permanecer no pecado, porque as pessoas confundem aí graça, pode fazer tudo? Não, pelo contrário, na graça, o tempo instituído por conta do sacrifício do nosso Senhor e Salvador se tornou estreito, porque é um tratamento que faz presente o Espírito Consolador e que é o que convence. Então, se as pessoas passarem por vários processos da vida, porque não são imortais, uma hora dormem, e simplesmente não queiram passar por esse acesso, por essa porta, porque Yeshua é a porta, é o caminho, vocês veem como está tudo interligado. Se a pessoa durante todo esse tempo não quis, se desviou várias vezes, que não tem nada a ver com religião, eu sou católico, não, eu sou crente, eu sou evangélico, mas eu estou desviado. É a vida, é o dia a dia, é a consciência de quem é você aqui na Terra e de quem é o teu Criador. Então você vai se desviar todos os dias de fazer o mal, você vai procurar sempre andar no caminho da retidão, cujo teu orientador é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Sabe, gente?
ser humano, se ele não for liberto, ele vai estar sempre voltado para o engano. Ele vai acreditar em todo tipo de engano que é disseminado. E as pessoas estão desfocadas. No vídeo anterior eu coloquei essa questão da ação do inimigo das nossas almas, de Satanás, usando sempre meios para copiar o que já foi profetizado em relação ao Filho. A Bíblia diz que ele vai vir um pouco de tempo e ai da terra, porque ele já sabe que tem pouco tempo. A Bíblia já relatou isso, né? E a gente sabe que a qualquer momento alguém com poder, porque tem que ter muito poder e autoridade sobre toda a questão, ferramenta do mundo, precisa ter autoridade. E as pessoas em grande número se submeterão, porque é enganador, né? O nosso Salvador, ele não engana, ele não obriga ninguém a andar no caminho ao qual é o excelente caminho, que é o da salvação da vida. Ele nos dá o Espírito Santo para nos convencer. Amém? E é interessante que aqui, essas duas passagens, Jeremias 4 e Jeremias 29, aliás, todo o livro, né? Vai estar super alinhado a Daniel. E aqui, ó, quando fala das 70 semanas, eu vou ler aqui, tá? Para vocês terem uma outra visão. Olha só o que diz aqui em Daniel 9, a partir do versos 20. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava. À hora do sacrifício da tarde, ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção, guarde bem isso, e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para atender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas. Aqui já entra Yeshua, tá? Atente-se. Vou iniciar a leitura do verso 24 de novo. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, porque estavam transgredindo. Estavam, aquela coisa, gente, de se auto-justificar na lei, só que se falhar em um ponto, será transgressor de tudo, e o povo estava transgredindo. De que maneira? Vou colocar só um exemplo. Tem uma passagem que Yeshua está comendo, com os discípulos, eles estavam retirando espigas, e ele é questionado porque era no sábado. E aí ele coloca, né, se o animal cair no buraco, você no dia de sábado, você não vai retirá-lo, por quê? Porque ele representava uma situação dificultosa e alguém que necessitava desse animal para trabalhar, então automaticamente está demonstrando misericórdia, amor pelo seu semelhante. De repente era um caso extremo que eles poderiam até se sujeitar no dia de sábado. Por isso, certamente, o Salvador colocou essa questão. Mas aí ele está voltando para a questão da solidariedade, da misericórdia, de poder fazer algo por alguém, independente do dia. Você vai se isentar a isso?
você está se isentando a obedecer os 2 maiores mandamentos, resumidos, né? Porque está englobando a todos, que é o amor ao próximo. Nisso se cumpre a lei e os profetas. Entende que a palavra está toda alinhada? E por que as pessoas têm tanta dificuldade de compreender? Porque precisa do Espírito, não pode apagá-lo. Pode apagar o Espírito. Só Ele dá essa compreensão, né? E aí inicia, né? O que tem que ser dado o fim? Aqui, ó, dar fim ao pecado. Como é que o pecado tem um fim? Eu citei a mulher pega em adultério. Tendo encontro com aquele que perdoa os pecados, que é o nosso Senhor e Salvador, entendendo a importância dele e por que essa autoridade está sobre ele. Então, são perdoados os pecados e não se corromperão para não ficar vivendo nessa coisa, né? De desviando o tempo todo. Uma hora está com o coração na fé em Deus, outra hora está com o coração na carne e nos 7 pecados capitais, nas obras da carne, como diz lá em Gálatas, tá na inconstância, a questão do morno, do frio, também tem tudo a ver com o que eu falo aqui, né? Trazer justiça eterna, ele trouxe, louvado seja ele, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Né? Tudo isso foi cumprido. Ó. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe venha, que já está focando para outro tempo, né? Haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros. Aqui entra o mas em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. E aqui já exigiria muitas outras mensagens para entender essa questão do sacrilégio, da abominação, dessa inundação, de tudo que está aí acontecendo, né? Por conta da negação ao Evangelho, da negação com tanta comprovação histórica que traz evidência de todos os relatos proféticos. Todos esses reis aqui já foram comprovados da existência deles, foi comprovado que a história é verídica, é verdadeira, é comprovado que o filho, né, veio ao mundo, não tem comprovação de corpo dele, escombro, né, de ossadas, né, restos, né, mortais. Então, isso trazendo para o lado de comprovação, né, literal, físico, porque espiritual isso aí é o que não falta. O Senhor tem dado comprovação da existência do Filho dele, da sua autoridade, na vida desses que aceitaram a aliança, desses que têm compreendido esse novo tempo, né? Então, o que não falta aí são evidências na vida dos cristãos verdadeiros, na vida desses que não se desviam para a corrupção, mas que andam em fidelidade com o Criador, da existência do Filho. Amém? E aqui, que faz parte do título aí, né? Qual foi colocado? Deixa eu ver aqui, peraí. Anotei aqui. Mateus 6. Mateus 6, 21. Vai dizer:
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vocês devem lembrar do relato de um jovem rico que chegou ao Salvador e perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo. Na concepção dele só faltava isso. Já estava garantido na sua vida financeira, era um jovem, né? Então ele teve um encontro diferente da mulher que foi pega em adultério. E a questão do adultério aí pode ser compreendida de modo espiritual também. Tudo aquilo que corrompe a humanidade, digna de ser apedrejada, digna de ser colocada na cruz, digna de ser chicoteada, cuspida na cara, esbofeteada. Uma humanidade que é digna de ser rejeitada, ignorada, negada. Uma humanidade que é digna de ser condenada. A nossa dignidade está nisso aí. De sofrer tudo que o nosso mestre sofreu por nós. Por conta do coração obstinado, do coração vaidoso, do coração cheio de escuridão, de trevas, de ódio, de corrupção, de adultério, de promiscuidade, de maldade, de inveja, de ódio, discórdia, tudo que está lá em Gálatas, né? É uma humanidade cheia de coisas abomináveis. Mas louvado seja o Senhor que existem aqueles que estão qualificados como Abel, que olham para si e não têm a visão de ver algo digno de ser salvo, que vê que precisa, né, da misericórdia de Deus, precisa aceitar o que foi feito, para então encontrar essa porta e entrar e ser purificado, refinado, alvejado, santificado pelas palavras, ter o coração voltado à leitura da palavra do Senhor para se arrepender e identificar onde que estão os atos de abominação e não repeti-los, né? Existem muitos atos abomináveis que são repetidos de forma muito corriqueira, se as pessoas nem se atentam a isso, que é a mentira. O que diz Apocalipse? Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então é algo abominável, porque é algo que nos tira a possibilidade de entrarmos ou vivermos o reino, é abominável. Os carnificinas, né? Os feiticeiros, que nas suas atitudes destrói vidas, né? Tanta gente aí que cai na embriaguez, tantos casamentos desfeitos por conta de adultério, por conta da feitiçaria, por conta do ódio, do sentimento de uns. Tudo isso é abominável. Como que as pessoas sentem paz de orar a Deus? Ou de ir num determinado ambiente e querer sentir alívio ou paz? Então entende que a responsabilidade é individual, que o tratamento do Senhor é em vidas para que se faça parte do corpo de Cristo? O ato de se desviar como uma mulher pega em adultério é: agora eu vou segui-lo, seguir a minha salvação, seguir o caminho, porque Ele é o caminho, eu não tenho outra direção. O que Ruth, lindamente, tem uma mensagem aí que eu coloquei 2 vídeos porque não deu para pôr em um. Ruth, exemplo de mulher virtuosa, maravilhoso, gente. Eu sempre que ouço eu fico maravilhada, porque é o Espírito Santo agindo, né? Dando a compreensão. Então Ruth falou para Noemi: onde tu fores eu irei, o teu Deus é o meu Deus, onde tu morrer eu morrereis. Gente, essas palavras são maravilhosas, edificadoras. Onde tu fores, com quem devemos andar? Quem anda no caminho de fé, de vida, não de morte. Quem anda no caminho da verdade, não da mentira. A esse sim devemos estar unidos. Aqueles que ainda estão perdidos precisam da ajuda. Precisa de conselhos. Precisa encontrar
palavras que os levem, né, à compreensão de como viver no caminho da vida, no caminho da paz, da verdade, que é a palavra do Senhor. Às vezes as pessoas têm dificuldades, elas só precisam ser bem orientadas. Elas precisam ser bem orientadas. E aí você vai para a internet e você busca. Onde que está o evangelho? Puro, entendido a letra de modo espiritual. Onde que está? E onde que está o coração das pessoas? As pessoas querem ouvir o quê? O que as pessoas querem ouvir? Onde que está o tesouro, né, dessas pessoas? Aí está o seu coração. Então esse jovem, ele queria saber, né, o que tinha que ser feito. Mas já quer dizer, que ali Yeshua está conversando, né? E não seria um ser humano, seja quem for, que executaria, né, a razão para a salvação, mas o próprio Salvador, sim. Ele estava diante daquele que tinha a solução para a salvação, né? E assim foi, graças a ele, né? Louvado seja Deus por isso. Então ele coloca ali bem claro que ele obedecia já os mandamentos, ou seja, ele tinha conhecimento. Era uma pessoa que tinha conhecimento dos mandamentos, né? E aí Yeshua coloca para ele: venda tudo o que tens e segue-me. Por quê? A gente pode até, né, pensar muito, falar muito a respeito, mas eu só coloco uma questão muito simples. O coração dele estava ali. Não importa se ele conhecia os 10 mandamentos. O coração dele estava na sua fortuna. Por quê? É simples. Não existe absolutamente nada que possa se comparar à salvação. Nada de tão considerado importante. A riqueza dele não era mais importante, nunca foi, jamais será, né, comparada à salvação. Riqueza nenhuma da terra. Tudo é passageiro. Tudo passa. A palavra do Senhor permanece para sempre. Então, estar focado no Senhor é entender que o nosso coração tem que estar direcionado à palavra de Deus. Compreender que somos como essas crianças. Caso aconteça algo que venha nos ferir ou o Senhor queira nos corrigir, né, voltemos-nos para Ele. Ele é quem tem a cura, Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos transforma, é Ele que nos dá a direção. Amém? Então, que vocês analisem. Eu vou falar rapidinho, vou ler aqui. Eu sempre leio, gente, essa mensagem. Aqui, Gálatas 5, né? Gálatas 5, que vai falar a respeito da liberdade em Cristo. Eu vou ler a partir do verso 16, tá? Mas é interessante você ler tudo para entender a questão da liberdade. Já falei bastante, eu falo sempre dessas mensagens. E aqui fala: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. O antídoto para ter controle e domínio, né? Domínio que Caim não teve lá atrás, foi aconselhado pelo Senhor para que ele tivesse domínio, mas ele não teve. Ele se deixou levar pelo ódio, né? E não compreendeu a exortação do pai dele, que conhece, que nos sonda, né? Sabe como é que tá aí os conflitos internos. O Senhor sabe como é que Caim estava se sentindo ali. Aí ele chega para Caim para dar a solução. Ô Caim, se tem o domínio, tudo vai quer dizer, se você fizer o bem, né? Então, fazendo o bem, você será aceito, Caim. E você precisa ter domínio. Caim não ouviu, né? Porque isso foi antes do homicídio. Então, é preciso ter o Espírito Santo, que é o antídoto, para ter domínio. Domínio. E domínio é o quê?
Quando você é constrangido, quer dizer que você não vai cair e pecar no processo que você está andando aí para purificação? Pode ser que você caia, mas o Senhor é que levanta. E aí vai vir aquele constrangimento, aquele sentimento ruim. Puxa vida, para que isso, né? Então, é a presença do Espírito, dá ouvido à voz do Espírito e prossiga. Porque esses desejos da carne não vai ter domínio, né, sobre você. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí vai citar, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. É só você ler aí Gálatas, né? 5, a partir do verso 16. E refletir, né? Nas artimanhas das trevas, do mal. Que quanto mais conhecimento o homem e a mulher tiver, mas sem discernir, para ter domínio, né, próprio, para ter domínio de si, mais perigo correm, né, e podem ser aí fisgados por esse inimigo. Que inimigo? Quer dizer que Satanás está em todo lugar? Não. Satanás não é Deus, Satanás não é onisciente. Satanás, ele está presente nas ações do homem, que eu já coloquei logo no início, tem vídeo aí no canal, essa coisa do diabo, todo ser humano tem, até que é liberto, tem um diabo, porque o diabo não é um espírito a mais em nós, não é uma alma a mais em nós, mas é a má consciência. Se resume nisso. A má consciência. Ou seja, Satanás ofereceu o fruto para Eva, ela aceitou. E aí, né, disse que seria igual a Deus, os seus olhos abrirão e terão conhecimento entre o bem e o mal. Conhecimento, terão conhecimento do bem e do mal, serão como Deus, o pecado, né? De querer ser como Deus, como Ele quis. Então, o ser